Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem marcantes de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Um livro fundamental. Sim, a gente está lá na Fazenda Água Negra, sabe, interior da Bahia, acompanhando a vida dos trabalhadores rurais, em especial duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Cuja relação é marcada logo cedo, né? Por aquele acidente com a faca. Exato, uma faca misteriosa que elas acham na mala da avó. E a nossa ideia aqui é, bom, explorar esses laços de família, a dureza e a beleza da vida na fazenda. E como um momento, um acidente reverbera pela vida inteira. Toca, em silêncio, voz, essa conexão forte com a terra. Isso. Bom, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá. Tudo começa ali com elas crianças. Encontram a faca na mala da avó Donana. Curiosidade, né? Imitação. Coisa de criança mesmo. E aí acontece o impensável. Belonígia leva a faca à boca imitando a irmã e corta a língua. Fica muda. Bibiana também se machuca bastante. E o impacto disso é imenso, redefine tudo entre elas. Belonise se fecha num silêncio. Não só físico, talvez de trauma, né? Sim. E a Bibiana vira a voz dela, por anos, lendo gestos, olhares, quase uma pessoa só. Uma simbiose total, que nasceu da dor. Mas fico pensando, será que essa dependência toda não adiou um pouco para Belonísia achar a própria voz, o jeito dela no mundo, sem ser a sombra da irmã? É uma dinâmica complexa, sem dúvida. Foi o jeito delas de sobreviverem juntas ali naquele contexto por muito tempo. E enquanto isso, outras figuras são chave, né? A avó dona, Pois é. Parteira, cheia dos saberes antigos, das rezas, curas, mas que vai perdendo a memória, né? Confundindo o passado, as netas, sempre com aquela mala. aquela mala que ela vive arrumando. E o pai delas, Zeca Chapéu Grande, respeitado, trabalhador. E também o curador de Jaré, figura central na espiritualidade da comunidade. Mas ele também queria mais para os filhos, né? Lutou para ter professora, depois escola na fazenda. Essas figuras mostram bem a vida na Fazenda Água Negra, uma comunidade com essa espiritualidade forte do Jaré, unida, mas sempre sobre as regras dos donos da terra, do gerente sutério. Trabalho duro, pouca autonomia. Exato. Aquela história das batatas dos quintais que os patrões levavam mostra bem essa exploração velada, mas ao mesmo tempo uma resiliência enorme ali. E essa tensão toda, tradição, busca por mudança, terra, palavra, isso volta forte na questão da voz, né? Principalmente para Belonísia. Com certeza. Quando ela finalmente consegue falar, depois de anos, é uma voz que ela mesma chama de arado torto. Exato. Esse arado torto não é só uma voz distorcida. É a voz da terra, do trabalho sofrido. Uma voz que fere para poder gerar vida, sabe? Tem uma beleza bruta ali. Uma voz ancestral, quase. Isso, que contrasta muito com a busca da Bibiana pela educação formal e com a voz mais política que o Severo, primo delas, desenvolve depois. Falando neles, a Bibiana vai embora com Severo, né? Buscar outras coisas. E isso magoa a Belonísia, que se sente meio abandonada. Sim, abre uma ferida ali. Mas depois o Severo volta, vira líder, começa a articular a luta pela terra, usando a palavra quilombola para dar nome à identidade e ao direito deles àquele lugar. E aí a coisa esquenta. Muito. A fazenda é vendida, os novos donos chegam hostis e a tensão explode com o assassinato do Severo. Brutal. O preço da luta por direitos, né? Exatamente. Mostra a dureza que é resistir, reivindicar o mínimo. Mas a luta continua, de outras formas. E os caminhos dela se separam mais, mas ainda ligados à terra, à história. Belonísia, depois da morte do marido, Tobias. Que também foi trágica. Pois é. Ela volta para casa, mas depois constrói uma vida mais independente, muito ligada aos saberes do pai, da avó, da terra. Uma conexão profunda com a natureza, com os ciclos. Já a Bibiana vira professora. Continua a luta do Severo, mas pela educação, pela palavra. Duas formas de resistência, né? Exato. Então, o que fica de tudo isso? Esses trechos mostram como aquela ferida da faca, lá no começo, vira um fio condutor, né? Que atravessa a vida delas, da comunidade. Sim, revela a força e a complexidade dos laços, da família, do pertencimento. O peso do silêncio, o poder da voz. E como a luta pela terra é, no fundo, uma luta por identidade.
por existir com dignidade. Perfeito. As marcas, as feridas, físicas ou não, elas não são só individuais. Elas se inscrevem na memória coletiva daquela comunidade. E fica a reflexão, né? Como é que essa terra, que é palco de tanta dor, tanta exploração, como ela se torna também a fonte da força da identidade, da resistência dessa gente? Como a memória do sofrimento vira motor para seguir lutando.